Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um vídeo no canal João Rangel Silva Psicologia. Hoje, mais uma react ao número, caso tenhas outros fenómenos, youtubers, influencers ou temas populares que queiras que eu comente, basta-me dizer na descrição. Hoje vou dar um react a um dos vídeos, mas vou falar sobre um fenómeno maior, que é este fenómeno de dar constantemente produtos materiais à sua cônjuge, aqui o número. Explicando um pouco os mecanismos subjacentes que estão por trás deste fenómeno e as suas possíveis consequências que podem vir a acontecer a longo prazo ou não, e também uma possibilidade para as combater, no sentido de manter a chama do relacionamento e o bem-estar. Vamos ver. Um ramo de flores à Maria. Eu cada vez que dou um ramo de flores à Maria, tento que esse ramo seja maior do que o anterior. E então, resumindo, estamos a chegar assim a casa. Foda-se. Estás contente ou não? É isso que importa. Eu cada vez que dou um ramo... Excelente. É muito bom dar prendas aos outros, uma parte de prendas a cônjuge, é bom dar prendas a toda a gente. E uma coisa que o número tem feito então, ou fez, foi começar a dar pequenos ramos de rosas, aumentando o seu tamanho ao longo do tempo. Isto é bastante interessante, sim. Agora, tendo em conta que ele faz tantas vezes num curto espaço de tempo, e apesar de eles serem cada vez maiores, também há um risco que a estratégia corre, que é a saturação por parte da cônjuge em relação às prendas, no sentido em que não há necessariamente um grande simbolismo por parte de cada prenda que lhe dá. Algumas sim, mas há sempre uma altura onde basta, chega, onde pode haver uma certa saturação. E eu realço fortemente este ponto, porque lembro-me do número oferecer um par de rosas à Maria, e segundo ele, ela não queria deixar o ramo de rosas no Dubai e queria trazer para Portugal. Isso é um excelente indicador, quer dizer que ela fez alguma atribuição de significado àquilo, especial, queria levar para Portugal e potencialmente cuidar daquelas rosas e como forma de simbolismo do amor do número para com ela, por exemplo. E ele tocou aqui numa parte especial, que é não quis descartar as rosas, o que é particularmente interessante, porque dar algo e descartar tem aquele prazer momentâneo quando se recebe, mas depois fica para trás. E apesar de ser bom ficar na memória e fazê-lo com alguma frequência, pode ser interessante, dependendo da frequência. Contudo, muito e constantemente, corre-se o risco também de entrarmos na possibilidade de haver alguma saturação por parte de quem as recebe, no sentido de é sempre a mesma coisa, só que é cada vez maior e no fim as rosas acabam por ser descartadas, estou a supor, neste exemplo, fazendo com que também possa haver esta saturação do materialismo constante. E uma das razões para isto possivelmente poder acontecer é devido ao facto de que é sempre a mesma coisa, no sentido em que a novidade perde-se. E a não ser que o número consiga arranjar sempre uma forma de tornar aquilo ainda mais especial e diferente, e também que essa diferença e essa novidade que ele acrescenta sempre de um par de rosas para outro par de rosas seja interessante para a sua cônjuge, Maria, há a possibilidade de cair neste erro de depois ser constantemente bombardeado com prendas materiais e haver uma espécie de saturação. Porquê? Porque é sempre o mesmo, é algo só material, o que é material acaba por ser supérfluo, embora dependa também da interpretação de cada um, e é um risco que se corre, afinal, todos nós sabemos que há N celebridades públicas que passaram por depressão, então uma grande insatisfação com a sua vida, apesar de todas as materialidades e recompensas objetivas, monetárias que têm ou tiveram na sua vida. E apesar disto ser um gesto especial, sim, e é muito positivo a Maria querer manter estas rosas, demonstra o simbolismo e o querer manter esse simbolismo daquilo que representa as rosas na relação ao longo do tempo. Agora também se pode cair aqui neste problema. E se não houver uma novidade de cada rosa para rosa que seja particularmente interessante para a Maria, ela pode correr esse risco de saturação, de não saber igual, não é? Afinal, quantos de nós é que no início achávamos piada a uma coisa que era muito fixe, mas depois, passado um tempo, é mais do mesmo, não é? Só mais um par de rosas. Não quer dizer que isto aconteça, eu espero que não aconteça, mas sem dúvida que é uma possibilidade.
e ainda por cima para quem vive no mundo materialista, apesar dele ser muito tentador durante pouco tempo, há sempre uma altura que depois perde o seu brilho. Aliás, como o número sabe muito bem isso, porque como ele já partilhou depois de comprar um novo carro, por exemplo, e ele sente bastante atratividade pelo carro, bastante prazer, mas passado 3 meses depois já não sente nada, precisa de algo diferente. E uma coisa interessante para combater isto pode ser, por exemplo, planear viagens ou atividades interessantes que vão acontecer no futuro e apesar de número poder dizer que, mano, se nós quisermos viajar, viajamos e vamos comprar os bilhetes, vamos logo, pumba. Isso é interessante, sim, e faz parte desta mentalidade de número, de querer ir logo atrás e querer fazer, não dar desculpas e vamos andar, vamos percorrer, vamos ir atrás, vamos trabalhar, vamos empreender, vamos fazer coisas já imediatamente, bora, não há desculpas. O que é excelente. Agora também neste lado tem os seus limites e a criação de expectativa, por exemplo, para a viagem, a criação de expectativa e o entusiasmo para a atividade pode ser particularmente muito interessante para manter a chama entre os dois. Afinal, vai haver uma atividade ou viagem que vai acontecer no futuro, eles estão a criar entusiasmo falando sobre a viagem, o que é que vai acontecer, o que é que poderá não acontecer, criando então assim uma antecipação que muitas das vezes é mais prazerosa do que o resultado final, tal como o Numeiro sabe bem disso e como já falei no outro vídeo, a explicar o que é que está por trás do sucesso no Numeiro, a nível dopaminérgico, neurocientífico. E aqui aplica-se a mesma coisa. Então, não é necessariamente que a possibilidade de fazer tudo aqui já agora no imediato seja mau, esse querer, mais impulsivo talvez, que no meio tem característico e que foi que lhe deu sucesso, sem dúvida alguma. Mas há aqui um certo nível de maturidade que se atinge, que se ganha mais prazer, até pela utilidade que tem, em criar esta antecipação, este entusiasmo e não de ir atrás tudo já aqui no imediato e foda-se. Que é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção no Numeiro, porque apesar de ele fazer isso, ele ter um discurso até característico pela fricção que causa em muitas pessoas, talvez esteja na altura, Numeiro, de melhorar um pouco o teu discurso no sentido de desafio-te, talvez em torná-lo mais um pouco compassivo para com quem está a assistir, porque se queres realmente ajudar pessoas que talvez estejam numa situação de mentalidade, na tua opinião, não tão benéfica e que nas tuas palavras poderá não ser de tanto sucesso, uma forma mais sofisticada de procurar ajudar essas pessoas a tornarem-se mais sofisticadas também será ter algum tipo de compaixão por elas mesmo e ajudá-las pela mão a levá-las a um sítio melhor. Eu sei que não é um discurso que tu gostas, no meio da fricção também pode ser interessante e útil para fazer algumas pessoas mexer-se até da forma como tu falas, que podem inspirar alguns, mas não é todos e também tem a sua limitação. E apesar de funcionar, funciona sim, mas há um certo limite que poderias ajudar mais pessoas a adotar um discurso mais, mais compassivo para com estas pessoas e compreensivo. É útil e bom ter visualizações e ter pessoas a falar de ti? Claro que sim, mas talvez comece a olhar mais para longo prazo. Se realmente queres mesmo ajudar o máximo de pessoas que conseguires e não apenas só incomodar uma boa parte da população e com consequência ajudas algumas, que mesmo assim não é uma ajuda a longo prazo, mas sim apenas uma espécie de fósforo para começar a andar para o caminho potencialmente certo. Fica aqui a minha sugestão no meio e fica aqui a minha partilha para ti também. Espero que tenha sido útil. Já sabes, não é o resultado final, mas sim o progresso e a direção que importa mais. O número sabe, acredito que tu também já saibas, senão podes ver o meu vídeo sobre o número que se chama-se o porquê do sucesso do número, onde eu falo sobre isto. Do progresso versus atingir o objetivo final. Um abraço, comenta o que é que tu achas. Novamente, caso haja outros fenómenos que seja interessante eu comentar, diz-me também, mete gosto e sabes o que fazer para apoiar. Caso também queiras apoiar monetariamente, podes, através do Patreon. Caso queiras trabalhar comigo, também podes. Um abraço, adeus.